Boa noite, começando com cerca de 20 minutos de atraso, este ANDF Studio Live. Enquanto o pessoal não chega aqui, quem tiver a fim de assistir, já que eu decidi de última hora criar essa live após postar o meu vídeo, no caso o Visual Videocast sobre o Giban, que estava sendo recordista de visualizações, e tem vindo mais inscritos para o canal, já ultrapassa de 230. Aí resolvi fazer de última hora esse aqui que eu tava com uma ideia para fazer há um tempão, de enfatizar os demais seriados japoneses que passaram na minha infância, só que numa concorrente da extinta Rede Manchete, que não era a Band, a qual já falei, né? Que primeiro eu tinha feito vídeos de forma sucinta, para depois, com o tempo, e no momento certo, caso fizesse aniversário ou não, falar com mais detalhes sobre cada um deles. E, como eu fiz uma live de forma sucinta sobre os demais tokusatsu que a Manchete adquiriu do final até meados dos anos 80, ou 90, quero dizer, aí resolvi fazer essa aqui sobre os seriados que passaram, que alguns, não sei quantos, quem lá na Rede Globo, olha só, resolveu embarcar nessa onda, já que no início da década de 90 já estava fazendo bastante sucesso, tanto na Manchete quanto na Band, os seriados tokusatsu. Sejam eles de Super Sentai, que são as equipes coloridas, que depois inspiraria a criação dos Power Rangers, adaptados, né, no caso, e também os seriados de Metal Hero, dos heróis que usam armaduras ou são androides. Sem falar nos Kamen Riders, que aí é outra história. E olha que foram poucos seriados que a Rede Globo adquiriu, e todas na mesma época, que seguem um padrão, que foram adquiridas em 1991. A começar por, deixa eu ver, que até anotei aqui, já que minha fonte de pesquisa aqui está sem internet, não sei porquê. Começando por Bycrossers, aquele lá, dos irmãos que recebem poderes de origem extraterrestre. Foi lançado em 1985 e em parceria com a produtora de Shotaro Ishinomori, já que eu falei em Kamen Riders, é exemplo dos demais seriados, da maioria, no caso, que vieram para o Brasil. Todos esses seriados aqui, que foram poucos, na Globo, foram produzidos pela Toei Company. E veio, como eu falei, em 1991, dentro da Sessão Aventura. Eu me lembro bem do anúncio. E aí, olha que bacana. Um seriado fora da manchete da Band. Bom, eu vou falar sobre ele numa outra hora, com mais detalhes. E o curioso é que essa série não teve reportagem na Herói Gold, como aconteceu lá com o Machine Man. Não sei porquê. Depois disso, ainda no primeiro semestre do mesmo ano, Cristiano Vargas da Silva entrou. Boa noite. Veio a série que foi chamada de Space Cop. Como foi chamada aqui a série do policial do espaço Giban, que aqui no Brasil, pela adaptação do estúdio VTI Rio, foi chamado de Gaban. Veio também para ser exibido no bloco Sessão Aventura, aquele famigerado bloco onde a Globo exibia nos finais de tarde, ou seja, os seriados americanos ou ocasionalmente desenhos. Como foi no caso de desenhos, como lá passaram Tartarugas Ninjas, Denver, Academia de Polícia, Cops, Robotech, que era versão de Macross. Esses aí que eu lembrei. Seriados americanos,
Claro, Profissão Perigo, Força de Emergência, e muitos outros. Por aí vai. Voltando aqui, essa série do Gyaban já completou 40 anos, já que saiu em 1982, mas foi adquirido pela Globo, claro. E, a exemplo do Bycrossers, pelo que eu pesquisei antes, foi lançado, ao menos os primeiros episódios, em VHS pela Globo Vídeo. Fabiano Batboy, boa noite. E o engraçado é que um diferencial é que todos os seriados não foram dublados na Alamo, mas sim, por exemplo, Bycrossers e o terceiro que eu vou falar a seguir foi pela Herbert Richards, só que a dublagem do Gyaban foi feita pela VTI Rio. Que eu falei bobagem, que o Bycrossers foi pela Herbert, não pela VTI Rio. Tô me enrolando aqui, demorei mas cheguei, Batboy. Eu também demorei porque me atrasei. Acho que tu ia perder boa parte da live, só ia chegar no final. E após ter os primeiros episódios exibidos na Sessão Aventura, o Gyaban foi passado pro show da Xuxa. E, para finalizar esse bloco sucinto, essa seleção quer dizer, Scheider, que foi o terceiro policial do espaço, lançado pela Toei, que saiu em 1984, ou seja, um ano antes do Jaspion. Também veio em 1991, só que, ao contrário dos demais que estrearam num bloco, esse aqui não veio para a Sessão Aventura, nem para outra sessão que eles quisessem criar, e muito menos à tarde. Olha só. Lembrando que o show da Xuxa passava de manhã. É claro. Ele também não foi exibido lançado, no caso, dentro de nenhum programa infantil. Óbvio, não é nenhuma nave chegando. Curioso é que ele, ao contrário dos demais, que eram exibidos de segunda a sexta, pelo menos. Fabiano falando, Jaspion, Changeman, Flashman, Jedi, Kamen Black Rider. Meus favoritos, ok. Muita gente vê a maioria, e sobre eles, até o Kamen Rider Black, já falei em vídeos separados, com detalhes. E esses aí, que o Batboy falou, tiveram reportagem na Herói Gold. Falando nisso, quando eu for falar mais adiante, no Visão Videocast, no caso sobre o Gyaban, Charivan e Scheider, a trinca de policiais do espaço, vou mostrar que o curioso é que todos eles, eu acho que já até mostrei essa revista antes, tiveram uma só reportagem conjunta numa edição. E voltando para o Scheider, que era grafado com E no lugar do A, como se fosse Scheider, como se fosse um sobrenome americano, como daquele ator Roy Scheider, do Tubarão. Na verdade é com A. E ele era exibido semanalmente nas manhãs de sábado, bem cedo, bem antes das 8 da manhã. Eu me lembro bem. Que até o meu finado pai de criação, Deus o tenha, ele levantava cedo, trabalhava de segunda a sábado, assistia Scheider e às vezes, por acaso, eu acordava e via com ele. E poderia ser chamado de Jaspion azul, já que o Gyaban era todo prateado e o Charivan era mais vermelho do que prateado. Mas eles vieram antes, como eu acabei de falar.
Pelo que consta, parece que todos os seriados tiveram... Bacana, cara, isso aí bate bem. Todos os seriados tiveram seus finais exibidos na Globo. Né? Não, todos foram dublados. Só que o do... Bom, como eu falei, eu vou falar com mais detalhes sobre cada um o mais breve possível. E quem sabe, ainda esse mês, antes de acabar 2022, para fechar, como eu falei que são os 40 anos do Guiabã, vou fazer um vídeo sobre ele, que vai ser editado e, claro, vai ter as imagens da série sobrepostas em cima da minha cara. E aí? Quem tiver aí, além do Batboy, pode falar. Já conhecia esses seriados aí? Achava Bycrossers infantil demais e realmente ele era? Bem assim, com vilões caricatos, inimigos das crianças? Diz aí por enquanto. Já que eu... Foram poucos mesmo. E o curioso é que, só voltando um pouco, o SBT não adquiriu nenhum tokusatsu para fazer frente com a Manchete, Band e Globo. Esses aí eu não vi. Pois é, Batboy. Só procurar por aí, algum site deve ter seriados dublados. Tokuflix. É uma dica. Que o SBT só passou, por exemplo, Ultraman, Spectreman e alguns animes. Vários animes, quer dizer. Patrine era ruim, só que passava na Manchete. E foi criado pelo Ishinomori também, acredita? Né? O criador dos Kamen Riders também faziam seriados bem infantiloides. Eu me lembro. Só sei que depois, no início, lá em meados dos anos 90, o SBT adquiriu foi a série americana Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills, que era tosco. Né? Qualidade. Outro porém também é que essas séries não tiveram linhas de brinquedos lançadas no Brasil, que eu me lembre. Não tiveram nem trilhas sonoras em português. Sempre passavam... muito tosco sobre Patrine, é claro. O Batboy falou. Não tiveram discos e fitas com a trilha sonora adaptada ou original que... por exemplo, outro detalhe da Globo é que sempre exibiam a abertura editada com aquela famigerada chamada de Rede Globo apresenta, no caso Bycrossers, no caso ou Space Cop ou Scheider, e nunca exibiam o encerramento. Que eu me lembre, nunca passaram. Sempre acabava com o seriado aparecendo aqueles ideogramas bem no final, assim, que eu achava que era fim, mas na verdade quer dizer continua, porque os ideogramas pro último episódio realmente eram muito diferentes. A ponte aérea tá agitada. Meu computador aqui não conectou. Por isso que eu tive que anotar aqui, tinha visto aqui pelo celular mesmo. Tem uma vaga lembrança de Bycrossers. Sobre Bycrossers. O Batboy tá participando aqui. Vaga lembrança. Eu vou confessar uma coisa sobre Bycrossers, assim, só adiantando. Eu cheguei a fazer bonecos de massa deles. Ficava brincando de Bycrossers sozinho, assim. Como eu gostava de criar seriados de mentira, assim. Com massa de modelo. Desculpe, Space Cop. Ele quis dizer que lembrava um pouco sobre o Guiabã.
E sobre Bycrossers, eu gostava de fazer, tipo, seriados com Playmobils, massa de modelar e peças de montar. Uhum. É, se eu continuar, eu vou acabar contando sobre os seriados. Mas como eu falei, vou fazer um vídeo especial sobre videocast, no caso, sobre os 40 anos do Guiabã, com imagens e tudo. E vejamos. Uhum, né? Depois disso, me parece que não foram mais exibidos em lugar nenhum. E deixa eu ver aqui. Eu me lembro que, além de assistir Bycrossers em casa e esses outros, só. É, acho que só Bycrossers no caso, eu já assisti fora de casa, assim, acho que na casa de um tio e na casa de uma vizinha, que tinha TV a cores. Já que as de casa era um velho Philco Ford 14 polegadas, preto e branco. É, outra época. Nem todo mundo tinha TV a cores. E era. E pelo menos a Rede Globo captava super bem. Seja com antena externa ou interna. Mais para externa. Velha espinha de peixe lá. Fixada em casa lá. Através de um varão, uma taquara. Vamos. É. É, como vale pela curiosidade relembrar ou então conhecer essas séries. É, capaz de achar o Bycrossers bem infantiloide mesmo. Até pelos episódios que eu vou comentar lá. Vários assim. Absurdos e sempre envolvendo crianças. Ou. Não, 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 não. Bom, era isso. Oh, já. Já. Quem não pôde acompanhar vai poder assistir a versão revertida, sem espelhamento, no canal ANDF Studio. E é só aguardar que eu falarei sobre isso. Mais seriados Tokusatsu, já que parece que tem tido, não sei se por causa das hashtags que eu coloco lá no canal, bastante visualizações. E aos poucos está atraindo mais inscritos. Quem puder lá, agradeço pelo por quem conseguiu assistir até agora, né, Batboy? Que foi meu convidado recordista de lives, que a gente já falou, no caso o departamento dele é o Batman. Eu acho engraçado que não teve, já teve anime, mas não teve nenhum seriado a respeito do Batman. E só pra... Pois é. Opa, isso aí. Continuem aproveitando aí a noite. Vou assistir um filme, sei lá. E aí, Batboy, tá quente por aí? Tá chovendo? Eu sei que tinha marcado chuva, mas nada, por enquanto. Pra cá, pra Alvorada ao menos. Foi um dia quente, até com um vento, uma brisa por aí. Ai, ai, ai. É, já vou encerrando aqui. Até mais.